Bom, pessoal, depois de nós assistirmos aos 3 vídeos, de lermos, né, de ficarmos aí para ler a história em quadrinhos sobre o Covid-19, nós vamos agora ver o que o nosso livro diz a respeito das histórias em quadrinhos, tá certo? Nós vamos abrir aí os nossos livros na página 74, 74, tá? 74. E nós vamos estudar, né, uma forma de história em quadrinho curta que se chama tirinhas, tá certo? História em quadrinhos, imagens e palavras em ação. Você costuma ler gibis? Muitas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, gostam de histórias em quadrinhos. Neste capítulo, vamos estudar esse gênero textual para conhecer melhor suas características. Então, nós já vimos todas as características, nós vimos que histórias em quadrinhos são histórias que mesclam, ou seja, misturam imagens e escrita. Onde que eu encontro as imagens que eu posso chamar de linguagem não verbal, né? Nas figuras dos personagens. E onde que eu encontro a parte escrita, né? Nas falas dos personagens. E que também eu posso chamar de linguagem verbal. Então, a linguagem verbal é a escrita e a linguagem não verbal são as imagens, né? Para iniciar os estudos, leia a tira produzida por Fernando Gonzalez e responda as questões. As tiras ou tirinhas são histórias em quadrinhos curtas que ocupam poucos quadros. Então, marquem essa frase aí, gente. E se preciso, copiem no caderno de vocês. As tiras ou tirinhas são histórias em quadrinhos curtas que ocupam poucos quadros. Então, marquem essa frase aí, né? E copiem essa frase no caderno de vocês, tá? Repetindo, as tiras ou tirinhas são histórias em quadrinhos curtas que ocupam poucos quadros. Então, se alguém perguntar a você o que são tiras, o que são tirinhas? Ah, é uma história em quadrinho curta que normalmente ela só dura uma linha, né? Por isso que ela se chama de tirinha, uma tira, certo? E são histórias em quadrinhos que tem lá os personagens em desenhos, tem os balões, mas que é curtinha, tá? Então, se alguém perguntar, é necessário que você saiba explicar o que é uma tirinha, tá bom? É um conteúdo da turma de vocês. E aí nós entramos no nosso livro, na leitura 1, tá? Em que nós temos aí uma tirinha. Essa tirinha é bem curtinha, ela tem apenas dois quadros, né? Dois quadrinhos. Então, vamos lá. Nós temos aí um rapaz forte, né? Com um martelo. E aí ele entra dizendo: Odin está me chamando para uma missão. Aí tem lá as meninas que olham e falam: ó, né? Pelo olhar delas, pela feição, parece que elas estão admirando. Olha, ó, nós vimos que esse ó é uma interjeição. Elas estão demonstrando o sentimento delas com a beleza e a força, né? Com a força do rapaz. Aí aparece uma outra figura que diz mais para cima. E aí, o que ele está fazendo, né? Não está fazendo nada que as moças esperavam. Talvez elas esperassem que ele ia levantar algo muito pesado, né? Que ele ia fazer uma outra coisa, salvar alguém por causa do porte físico dele. E aí nós vamos ver no segundo quadrinho que ele vai estar simplesmente botando um prego na parede para botar um quadro, né? E aí o cara tá falando, ó, mar para cima, né? Então, a imagem que é colocada desse personagem no primeiro quadrinho não condiz com aquilo que ele realmente vai fazer no segundo quadrinho. Então, preste atenção nessas coisas.
Quando nós vamos analisar uma tirinha, uma história em quadrinho, nós precisamos olhar as figuras, o semblante de cada personagem e ler com cuidado cada fala e cada expressão dos personagens. Nós vimos nos outros vídeos que nós temos vários tipos de balões, né? E aí, continuando no nosso livro, né, ainda na página 74, nós temos aí um resumo sobre o nosso autor, né, sobre quem escreve, e nós temos aí algumas questões para serem respondidas de 1 a 4. Então, vamos analisar cada questão? Que palavra empregada por Thor no primeiro quadrinho sugere que ele tem algo importante a fazer? Então, tem uma palavrinha, né, no primeiro quadrinho, né, que ele diz que Odin está chamando ele para alguma coisa. Que palavrinha é essa, né? Então, vamos analisar lá? Se você tiver muita dúvida, vai parando o vídeo e vai já respondendo, tá? Não esqueça de colocar a página e os números para responder corretamente. Número 2. Qual é o sentimento expresso pela interjeição ó na fala das moças? Então, o que as moças querem demonstrar quando elas olham para aquele rapaz forte e dizem ó? 3. Explique de que maneira a reação das moças gera uma expectativa em relação à ação do herói. Então, na número 3, vocês vão explicar o que se espera, o que o leitor espera que esse herói vai fazer quando as moças ficam admirando ele e fazem ó. Vocês esperam que ele provavelmente fosse fazer o quê? Aí nós temos essa parte. Se essa tira fosse minha, estereótipo é uma ideia que se fixou culturalmente. Na tirinha de Gonzales, por exemplo, a representação de apenas moças admirando Thor reproduz certa visão da mulher como frágil e dependente do homem. Como você faria o quadrinho para evitar esse estereótipo? Então, se você fosse escrever esse quadrinho de novo, que história você ia fazer para que não demonstrasse que aquelas moças esperavam que aquele herói fosse resolver todos os seus problemas, fosse defendê-las, tá? Como que você faria? 4. Para criar um dos personagens da tirinha, Fernando Gonzalez inspirou-se no Thor da mitologia nórdica. Que elementos da pintura reproduzido no box a seguir permitem essa associação? Então, vamos ver que box a seguir é a caixinha que está na página 75. Ó. Vou colocar no próximo slide. Essa primeira, né? Essa primeira parte aí que diz aí, você sabia? Aí nós temos aí Deus da mitologia nórdica, norte da Europa. Thor está associado à força extrema e aos raios e trovões. Ele empunha um martelo mágico que nunca erra o alvo e volta infalivelmente para as suas mãos. Essa divindade sempre esteve presente no folclore europeu, mas ficou mais famosa após transformar-se em super-herói de quadrinhos nos anos de 1960 e personagem de filmes de grande sucesso. Então, se a gente observar essa figura que está do lado dessa caixa, nós vamos ver que o nosso autor, né, baseou-se nessa figura da mitologia para construir o seu personagem. Notem que o personagem, né, dessa mitologia é loiro, nosso personagem da história da tirinha também é. O personagem da mitologia nórdica tem um martelo, o nosso personagem também tem. Então, na mitologia, esse personagem Thor, ele é sinônimo de força. Então, no primeiro quadrinho, né, quando ele diz que vai participar de uma missão e as mulheres falam, ó. Então, o que acontece? Essa fala das mulheres demonstra que elas esperam que ele vá fazer alguma coisa para demonstrar sua grande força, para defendê-las.
fazer alguma coisa que mostre que ele é muito forte. E não é isso que acaba acontecendo no segundo quadrinho, né? Continuando aí entendendo as questões para que vocês possam respondê-las, tá? O humor da tirinha é produzido por uma quebra de expectativa. Como essa quebra é produzida? O que é uma quebra de expectativa, gente? É quando acontece aquilo que não se espera. Se a gente for no quadrinho que está ao lado, nós vamos ler o seguinte: a quebra de expectativa ocorre quando a narrativa leva o leitor a esperar determinado desfecho, mas o texto lhe apresenta algo diferente, que em geral provoca graça, humor e emoção. Então, o que é uma quebra de expectativa? É quando acontece o que não se espera. Então, o que acontece lá no segundo quadrinho que não é esperado pelo leitor dessa tirinha? Então, qual é a quebra de expectativa que acontece lá no segundo quadrinho? É isso que vocês vão responder na número 5. Número 6. Como o martelo é usado para o efeito de quebra de expectativa, ou seja, no primeiro quadrinho, ele pegando esse martelo, ele dizendo que ele ia para uma missão, todo mundo estava esperando que ele ia salvar a vida de alguém, que ele ia fazer alguma coisa para demonstrar sua força. Mas aí no segundo quadrinho, ele usa esse martelo para quê? Então essa é uma quebra de expectativa, porque não era isso que estavam esperando dele. Número 7. O quadrinista, o que é um quadrinista? É quem fez essa tirinha, né? Foi usado para... Não, número 7. O quadrinista brincou com as proporções físicas de Thor. O que são proporções? São tamanho, né? Ele brincou com o tamanho do corpo de Thor. Letra A. Como isso é percebido na tirinha? Como é que é o tamanho do corpo de Thor na tirinha? B. Que efeito esse recurso provoca na tirinha? Quando a gente vê esse homem grandalhão no primeiro quadrinho e no último quadrinho ele só pregando um prego com martelo, que efeito isso causa na gente? 8. Odin, pai de Thor, é considerado o principal deus da mitologia nórdica. É possível a um leitor que não conhece esse dado chegar à conclusão de que ele é importante em sua sociedade? Por quê? Então, vamos imaginar que o nosso livro não tivesse essa informação que está apontada nessa setinha vermelha, né? Que não tivesse essa informação de quem é o Thor, de que ele é um deus da mitologia grega, da mitologia nórdica, perdão. Se não tivesse essas informações, teria como nós sabermos disso? Por quê? Teria como algum leitor saber sobre esse assunto? Se isso não tivesse escrito? Não teria, né, gente? Então, vamos pensar para responder a questão número 8. Então, nós vamos responder, né, essas questões todas aí. Então, nós estamos chegando ao finalzinho desse vídeo e fica aí os exercícios do 1 ao 8 nas páginas 74 e 75. Façam com carinho, com zelo, cuidado, tá? E, pessoal, não deixem de fotografar e enviar para a professora, tá certo? Então, até a próxima, pessoal. Não deixem de escrever o nome de vocês nos comentários desse vídeo para eu saber que você está aqui. Aliás, pessoal, não deixem de assistir aos vídeos, porque são importantes para vocês entenderem o conteúdo, tá bom? Façam os exercícios e qualquer dúvida procurem a professora.